Bem-vindos a uma jornada que não é para os fracos de coração. Hoje trazemos 10 histórias paranormais, baseadas em eventos que realmente aconteceram em cemitérios e lugares esquecidos ao redor do mundo, onde o inexplicável espreita nas sombras. Cada relato está repleto de mistério, pavor e segredos que poucos ousam descobrir. Prometo que, ao final deste vídeo, vocês sentirão um arrepio subir pela espinha. Fiquem conosco até o último minuto, porque cada história é mais perturbadora que a anterior e algumas revelações deixarão vocês sem fôlego. Se você curte histórias que desafiam o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aquele botão de curtir para apoiar nosso conteúdo e deixar um comentário contando qual história te assustou mais. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo relatos que farão você olhar 2 vezes para trás. História: um velho que cantava em línguas mortas em Illinois. Meu nome é Ricardo Mendes, e sou padre. Por mais de 15 anos, vivi numa pequena cidade em Illinois, onde cuido da paróquia local e também de um antigo cemitério nos arredores, cercado por campos úmidos e árvores que rangem no vento gelado. Vi incontáveis enterros e vigílias, e apoiei famílias inteiras em seu luto, mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu numa madrugada de outono. Foi quando conheci o velho que cantava em línguas que nenhum humano deveria jamais pronunciar. Naquela noite, o ar estava mais frio que o normal, e um silêncio denso cobria todo o cemitério. Eu tinha decidido caminhar entre os túmulos por causa de uma inquietação estranha que não me deixava dormir. A cada passo, o cascalho sob meus sapatos parecia coar na escuridão, e a névoa se fechava sobre mim como se quisesse me engolir por completo. Foi então que o vi. À distância, entre as lápides mais antigas daquelas cobertas de musgo e decrépitas com a passagem do tempo, estava um homem muito magro e curvado. Suas costas estavam arqueadas como se ele carregasse um peso invisível há séculos. Usava um casaco longo e gasto, e se apoiava numa bengala retorcida. Seu rosto estava escondido na penumbra, mas o que me gelou até os ossos foi ouvi-lo murmurar. Não eram orações em latim ou inglês, nem mesmo espanhol, ou qualquer língua que eu pudesse reconhecer. Eram palavras ásperas, guturais, que pareciam vir do fundo de sua garganta, misturadas com suspiros e um ritmo que soava como uma canção quebrada. Aproximei-me com cautela e o chamei, pensando que pudesse ser um idoso perdido da vila. Ele não respondeu. Apenas ergueu a cabeça ligeiramente e continuou a pronunciar aquelas sílabas impossíveis, que pareciam mover o ar ao seu redor. Um arrepio desceu pela minha espinha quando notei que as folhas secas cobrindo os túmulos começaram a se mexer, mesmo sem haver vento. Um murmúrio mais profundo, como um eco subterrâneo, acompanhava a cada palavra que ele dizia. Fiz o sinal da cruz e tentei rezar baixinho, mas minha oração foi interrompida porque minha cabeça se encheu com o que ouvi e vozes que não eram minhas. Era como se cada som do velho arrastasse consigo memórias que não pertenciam a nenhuma pessoa viva. Decidi me aproximar um pouco mais, meu coração batendo tão forte que senti que o homem podia ouvi-lo. Quando estava a poucos passos de distância, consegui ver seu rosto. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, como se tivessem sido consumidos pelo tempo ou algo pior. Sua boca se abria de forma normalmente ampla enquanto falava, revelando dentes gastos e enegrecidos. Cada vez que sua língua formava aqueles sons impossíveis, as sombras das cruzes pareciam se deslocar ligeiramente, inclinando-se em direção a ele. Perguntei quem ele era e o que estava fazendo naquele lugar, mas tudo o que ele fez foi erguer uma mão ossuda e apontar para um túmulo antigo, um dos mais velhos do cemitério, quase coberto por raízes. Na lápide, um nome era mal legível, apagado pela erosão. E bem naquele momento, um odor insuportável subiu do chão, como carne molhada e terra podre recém-revolvida. O velho se inclinou sobre o túmulo e começou a bater no chão com sua bengala enquanto repetia seu estranho canto cada vez mais rápido. O som se tornou insuportável, era como ouvir várias línguas ao mesmo tempo, misturadas com gritos de dor e hinos de igreja distorcidos. Fiquei paralisado até que a terra sob a lápide começou a tremer. Vi com meus próprios olhos como o chão se abriu apenas alguns centímetros, o suficiente para liberar um vapor denso e escuro que se espalhou no ar. O velho se ajoelhou e enfiou os dedos na terra,
como se tentasse tocar algo lá embaixo. Recuei, aterrorizado, tropeçando numa cruz caída. Então ouvi claramente um gemido profundo, que não vinha do velho, mas debaixo da terra, como se alguém tivesse despertado dentro daquele túmulo esquecido. Não tive forças para me mover. Só pude rezar com desespero, desta vez em latim, buscando proteção. O velho ergueu a cabeça em minha direção, e mesmo sem ter pupilas, senti que estava olhando diretamente para mim. Naquele momento, ele parou de falar, e um silêncio pesado caiu sobre o lugar. Tudo ficou imóvel. O vento voltou, a névoa se dissipou um pouco, e o túmulo se fechou como se nada tivesse acontecido. Quando pisquei, o velho tinha sumido. O caminho estava vazio, não havia pegadas na terra para mostrar que alguém tinha caminhado ali. Desde aquela noite, não tenho sido o mesmo. Ainda cumpro minhas obrigações, ainda celebro missa e conforto famílias, mas sempre que caminho pelo cemitério, evito aquela sessão antiga. No entanto, às vezes, quando o ar fica frio demais e os sinos batem às 3 da manhã, ouço aquele murmúrio impossível à distância novamente, como se o velho ainda estivesse lá, cantando em línguas que pertencem aos mortos e não a nós. E o mais aterrorizante é que agora, em meus sonhos, estou começando a repetir aquelas mesmas palavras, embora nunca consiga me lembrar delas quando acordo. História 2: O véu flutuante em Guadalajara. Meu nome é Javier Ortega, e sou padre em Guadalajara. Por muitos anos, apoiei as famílias que vêm ao cemitério municipal, um lugar antigo onde mausoléus de pedra de canteira se misturam com túmulos cobertos de mato e nichos que parecem ter sido engolidos pelo tempo. Durante o dia, é um lugar movimentado, cheio de orações, flores frescas e visitantes buscando consolo, mas à noite o silêncio é tão profundo que qualquer som se torna uma ameaça. Em mais de uma ocasião, tive que caminhar pelos corredores ao anoitecer, pois era minha função fechar a capela ou garantir que ninguém ficasse lá dentro. E foi durante essas rondas solitárias que comecei a ouvir histórias dos zeladores. Eles falavam de um véu branco que se movia entre os túmulos, um véu que flutuava como se alguém o estivesse usando, embora nunca se visse corpo algum por trás dele. A princípio, achei que fossem apenas superstições para assustar jovens que costumavam entrar escondidos depois da meia-noite, mas o que testemunhei com meus próprios olhos não pode ser explicado pela lógica. Lembro-me claramente da noite em que o vi pela primeira vez. Era final de setembro, e o ar estava denso de umidade. As luzes amareladas dos postes mal conseguiam cortar a névoa que descia das árvores altas. Eu caminhava com uma lanterna na mão quando um leve movimento, como tecido roçando no vento, chamou minha atenção à distância. Num dos corredores mais antigos, onde repousam os primeiros fundadores da cidade, algo branco deslizava suavemente. Pensei que fosse uma mulher de luto, talvez rezando em silêncio, mas o estranho era a maneira como o tecido flutuava, suspenso alguns centímetros do chão, sem tocar em nada. Não havia som de passos, nem soluços, nem choro, apenas o leve sussurro de folhas secas se mexendo sem vento. Aproximei-me com cautela, sentindo meu coração bater forte no peito. Conforme me aproximava, pude distinguir melhor o véu. Era longo, translúcido, como aqueles usados por antigas noivas em fotografias sépia, com rendas delicadas e um brilho fraco, quase fosforescente. O véu se movia de um lado para o outro como se uma pessoa invisível caminhasse sob ele, parando diante de alguns túmulos para se inclinar lentamente, como em oração. Foi então que percebi que isso não podia ser obra de ninguém vivo. Tentei rezar baixinho, mas assim que comecei a pronunciar as primeiras palavras da Ave Maria, o véu parou completamente. Girou no ar como se tivesse ouvido minha voz e por um momento ficou imóvel diante de mim. O silêncio era absoluto, tanto que eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco e o gotejar de água caindo dos galhos. Um cheiro repentino de flores murchas me envolveu, como se eu tivesse entrado num cômodo fechado há anos. Então o véu se moveu em minha direção, sem pressa mas sem parar, deslizando com uma suavidade mortal. O impulso foi recuar, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se a própria terra me segurasse. O tecido se aproximava cada vez mais, e quando roçou a luz da minha lanterna, notei que não projetava sombra alguma.
Quando estava a poucos metros, ele ergueu uma ponta como se uma mão invisível tentasse descobrir meu rosto. Fechei os olhos com força, murmurando orações que se misturavam ao tremor na minha voz. Naquele momento, senti um frio gelado varrer do meu pescoço até as costas, um sopro que atravessou minha pele como se eu estivesse diante de um túmulo recém-aberto. Quando juntei coragem e abri os olhos, o véu não estava mais diante de mim. Vi-o novamente mais adiante, suspenso ao lado de um mausoléu de pedra de canteira preta, balançando como se pendurado de um corpo invisível. E então ouvi um som que gelou minha alma, um soluço fraco e prolongado, o choro contido de uma mulher. Vinha de dentro do véu, como se alguém estivesse preso entre a vida e a morte. Quis me aproximar, mas um baque surdo ecoou no chão, como se algo pesado tivesse caído dentro do cemitério. Minha lanterna piscou e por um segundo apagou. Quando a luz voltou, o véu deslizou para um canto escuro e desapareceu na névoa, deixando-me com o coração acelerado e um silêncio mais opressivo do que antes. Achei que talvez fosse produto do cansaço ou da minha imaginação, mas nos dias seguintes, os zeladores confirmaram que também o tinham visto. Um deles jurou que o véu o seguiu por vários corredores até que caiu de joelhos sem conseguir respirar, como se um tecido real tivesse coberto seu rosto. Outro alegou que numa ocasião, quando tentou tocá-lo com um graveto, o objeto passou pelo tecido sem resistência, mas quando retirou, estava úmido, como se o tivesse mergulhado em água fria. Com o tempo, investiguei os túmulos naquela seção do cemitério. Descobri que ali estava enterrada uma mulher chamada Clara, que faleceu no final do século XIX no dia de seu casamento. A versão mais difundida era que ela morreu repentinamente na igreja, justo quando estava prestes a dizer sim. A família decidiu enterrá-la em seu vestido de noiva e seu véu nupcial, que, segundo registros, era feito de renda branca trazida da Espanha. Desde então, gerações de pessoas afirmavam ter visto algo estranho se movendo entre os corredores, mas ninguém havia falado sobre isso em detalhes por medo de ridicularização. Sei o que vi, e não foi um sonho. Desde aquela noite, sempre que caminho pelo cemitério depois da meia-noite, o ar fica normalmente frio, como se a presença de Clara ainda vagasse, procurando algo que ela nunca alcançou em vida. Alguns dizem que o véu flutua porque ela está procurando o marido que nunca teve. Outros dizem que é um castigo eterno por um segredo que ela levou para o túmulo. O certo é que ninguém ousa deixar flores naquele túmulo porque elas aparecem murchas pela manhã, cobertas por uma poeira acinzentada. Continuo rezando por sua alma, embora confesse que toda vez que sinto um roçar de vento gelado atrás de mim, temo que o véu venha me procurar novamente. E se um dia ele me cobrir completamente, talvez eu não acorde para contar a história. História 3: O corpo intocado em Valência. Meu nome é Antônio Salcedo, sou padre numa paróquia em Valência, e o que vou contar não é boato nem exagero, mas algo que testemunhei com meus próprios olhos e que ainda me assombra nas noites sem sono. Tudo começou quando uma família me procurou, preocupada porque precisavam abrir um túmulo antigo para transferir um parente distante que havia sido enterrado há mais de 40 anos. O cemitério, localizado numa parte alta da cidade, tem corredores úmidos, cobertos de líquen, e mausoléus que parecem mais casas abandonadas do que túmulos. Concordei em acompanhá-los porque queriam uma bênção antes de tocarem na lápide, e também porque o coveiro me pediu para estar presente. Ele disse que aquele enterro causou medo desde o início. O dia escolhido amanheceu cinzento, com um céu tão nublado que prometia chuva. Chegamos na metade da manhã, mas a luz mal penetrava os altos ciprestes que cercavam o lugar. O coveiro, um homem velho, não parava de fazer o sinal da cruz e repetir que este túmulo era diferente dos outros. Dizia que, mesmo quando selado, sempre exalava um frio estranho, como se houvesse uma adega congelante embaixo. Quando começaram a remover a laje de pedra, um ar denso escapou da abertura. Não cheirava a decomposição, como é comum, mas um aroma metálico, quase adocicado, que revirou meu estômago. Com esforço, ergueram a tampa do caixão, e o que vimos fez várias pessoas recuarem com um grito engasgado. Deitado ali, como se tivesse acabado de ser depositado, estava o corpo de um homem em perfeito estado de preservação. Sua pele estava intacta, embora de um tom ceroso,
e seus lábios estavam bem fechados com uma expressão de dor, como se tivesse morrido em agonia. Seu cabelo, preto e espesso, caía sobre sua testa, e suas mãos estavam entrelaçadas sobre o peito, segurando um rosário que havia enegrecido com o tempo. Ninguém podia acreditar no que estava vendo. Décadas haviam passado, mas o corpo não mostrava sinais de decomposição. Uma das mulheres da família começou a chorar, convencida de que era um milagre, um sinal de santidade. Mas eu não conseguia aceitar essa ideia tão facilmente. Algo naquele rosto me deixava profundamente desconfortável. Não transmitia paz, mas um rictus de agonia congelada, como se ele tivesse ficado preso no último instante de sua morte. Inclinei-me para rezar, tentando superar meu medo, e naquele momento notei um detalhe que gelou meu sangue. Suas unhas estavam cravadas em sua pele, como se ele tivesse apertado as mãos com força no momento da morte. O coveiro murmurou que deveríamos fechar imediatamente e deixar o falecido em paz. No entanto, a família insistiu em mover o corpo para outro nicho, mais próximo ao deles. Foi então que algo aconteceu que nenhum de nós jamais esquecerá. Quando dois homens tentaram erguer o caixão, um leve som, como ar escapando, foi ouvido da boca do cadáver. Pensamos que fosse um efeito natural, mas a expressão em seu rosto mudou ligeiramente, seus lábios pareceram se separar um pouco, e um gemido engasgado veio de dentro. Todos recuamos horrorizados. Recitei orações em voz alta, tremendo, enquanto a mulher que estava chorando gritava que ele estava vivo, que nunca havia realmente morrido. Mas era impossível, ele não poderia ter sobrevivido enterrado por tanto tempo. O coveiro, pálido como um fantasma, sussurrou para mim que não era a primeira vez que aquele caixão dava sinais estranhos. Ele se lembrava de que pouco depois do enterro, algumas crianças alegaram ter ouvido batidas debaixo da terra, e por anos, o túmulo era encontrado com a terra revolvida, como se algo estivesse tentando sair. O corpo foi finalmente transferido, com orações e súplicas, para um nicho selado. Fiquei com a imagem gravada na mente, aqueles olhos bem fechados, as marcas em suas mãos, e aquela expressão de sofrimento que não pertencia a um descanso eterno. Naquela noite, sonhei com ele. No meu sonho, ele abria os olhos e me olhava com uma intensidade insuportável, tentando pronunciar palavras que eu não entendia, enquanto seu corpo permanecia intacto, prisioneiro de um tempo que não havia avançado. Anos se passaram desde aquele dia, mas sempre que caminho pelo cemitério de Valência, evito aquela sessão. E ainda assim, não consigo escapar da lembrança. Há noites em que, durante a missa pelos mortos, sinto um frio repentino e aquele aroma metálico preenche o ar novamente. Alguns dizem que em silêncio, ao passar diante do nicho, ouvem um lamento fraco, como um suspiro contido. Outros alegam ter visto o rosário se mover por dentro, batendo contra o vidro da lápide. Não posso confirmar, mas sei bem o que vi, um corpo intacto, um rosto congelado em agonia, e um túmulo que nunca deveria ter sido aberto. Às vezes penso que aquele homem não morreu, mas foi preso num estado impossível, condenado a permanecer incorruptível como testemunha de seu próprio sofrimento. Rezo por sua alma todos os dias, mas no fundo temo que não haja alma pela qual rezar, apenas um corpo que permanece ali, esperando, intacto, com seus lábios selados num silêncio que é mais aterrorizante do que a própria morte. História 4: Os sapatos movidos em Mérida. Meu nome é Felipe Ramírez, sou padre, e por mais de 20 anos, cuidei de uma paróquia em Mérida, no coração de Yucatán, um lugar onde cemitérios antigos guardam segredos que não são contados para qualquer um. O que vou relatar começou de forma aparentemente trivial, mas com o tempo se tornou uma experiência que me marcou para sempre. Numa das seções mais antigas do cemitério municipal, há um ossário onde restos humanos antigos são mantidos, muitos deles sem nome ou família para lembrá-los. Todo dia, é meu dever verificar este lugar e manter certa ordem, embora confesse que nunca me senti confortável ali. Os corredores de pedra são úmidos, e o ar está repleto de um cheiro permanente de terra molhada e madeira velha. No início, o que notei foram mudanças sutis. Os sapatos e sandálias que algumas famílias deixavam como oferendas ao lado dos nichos apareciam em lugares diferentes no dia seguinte. Inicialmente,
Pensei que fosse algum descuido por parte dos funcionários ou dos próprios visitantes, mas com o tempo, ficou claro que algo mais estava acontecendo. Não eram apenas movimentos simples, os sapatos pareciam ter sido movidos com intenção, alinhando-se de formas estranhas, como se formassem um padrão que eu não conseguia entender. Uma manhã, decidi ficar até tarde para observar. O ossário estava em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo pingar de água caindo do teto rachado. Caminhei pelos corredores, iluminando cada canto com minha lanterna, tentando não perturbar nada. Foi então que vi um par de sandálias pretas, que eu havia cuidadosamente colocado ao lado de um nicho, começou a se mover lentamente, deslizando pelo chão de pedra sem ninguém tocá-las. Meu coração disparou, mas juntei coragem e me aproximei. Estava a apenas alguns passos quando todas as oferendas no corredor começaram a se mover ao mesmo tempo, como se uma força invisível estivesse reorganizando cada par de sapatos e sandálias. Tentei rezar em voz alta, pronunciando cada palavra com firmeza, mas a sensação de estar sendo observado se tornou mais intensa. Senti um frio repentino descer pelas minhas costas, e o ar ao meu redor começou a vibrar com um murmúrio mal audível, como sussurros vindos dos próprios nichos. As sandálias se organizaram numa linha precisa diante de um túmulo sem nome, um dos mais antigos do ossário, sua pedra rachada e coberta de musgo. Vi-as se moverem lentamente, como se guiadas por mãos invisíveis, e naquele momento, ouvi um baque surdo atrás de mim. Virei a cabeça, mas não havia ninguém lá. Apenas o eco do som ressoava pelos corredores úmidos. Daquele dia em diante, os movimentos se tornaram mais frequentes e mais precisos. Toda manhã, encontrava os sapatos alinhados de forma diferente, sempre diante de túmulos específicos, nunca em lugares aleatórios. Às vezes notava que os cadarços estavam entrelaçados, formando nós impossíveis de desatar sem esforço. Comecei a sentir que alguém ou algo estava marcando um padrão que eu não conseguia decifrar. Até visitantes notaram a estranheza, alguns juraram que os sapatos mudavam de lugar diante de seus olhos, que se moviam lentamente como se empurrados por uma brisa que não existia. Decidi investigar os nichos que pareciam ser alvo desses movimentos. Descobri que a maioria pertencia a pessoas que haviam morrido sozinhas, sem família para visitá-las regularmente, enterradas décadas atrás, com oferendas esquecidas que agora pareciam ganhar vida. Uma das lápides tinha um nome mal legível, Isabela, 1924. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho, senti um peso no ar, um frio denso que parecia se concentrar naquele nicho específico. Ajoelhei-me diante da lápide e rezei com toda a minha força, mas ouvi um sussurro que não entendi, como se alguém estivesse falando comigo do outro lado da morte. Com o tempo, passei a entender que os sapatos movidos não eram uma brincadeira ou pegadinha. Era um lembrete constante de que as almas descansando ali não haviam sido totalmente esquecidas. Cada movimento, cada alinhamento das sandálias, parecia ser uma mensagem, uma forma de comunicação que eu não conseguia captar, mas que me lembrava que a morte nem sempre é silenciosa. Toda vez que entro no ossário, sinto como se os sapatos estivessem me observando, esperando que eu reconheça sua presença. Algumas noites, acho que vejo sombras fugazes nos corredores, figuras que desaparecem antes que eu possa focar minha lanterna nelas, e um frio intenso que acompanha cada suspiro do lugar. Tentei ignorar, mas é impossível. Os sapatos continuam a se mover, e eu permaneço presente, rezando e tentando decifrar um padrão que talvez nunca entenda. Sei que não estou sozinho lá, e que cada par de sapatos deslocado é um lembrete da linha tênue entre a vida e a morte, e que algumas almas não descansam até serem vistas e lembradas, mesmo que apenas por um padre que caminha entre seus túmulos e ouve os sussurros daqueles que não partiram completamente. História 5 Menino dos Desenhos no Alabama. Meu nome é Samuel Ortega, e sou padre. Trabalho há mais de 15 anos num pequeno cemitério no Alabama, um lugar cercado por florestas densas e campos abandonados que parecem se estender até o infinito. Desde que cheguei, conduzi enterros, abençoei túmulos e apoiei famílias em luto, mas nada me preparou para o que aconteceu com Emílio, um menino que não estava vivo, mas cuja presença era sentida através de desenhos que apareciam onde ninguém poderia tê-los colocado.
Tudo começou numa tarde de outono quando fui informado de que alguns objetos haviam sido encontrados dentro de túmulos selados, coisas que pareciam impossíveis de chegar lá sem abrir os caixões. Entre eles estavam papéis com desenhos infantis, cheios de cores apagadas, e no canto de cada folha, numa letra trêmula, um nome, Emílio. No início, pensei que fosse uma brincadeira de alguma criança da vizinhança, mas logo percebi que a situação era muito mais perturbadora. Os desenhos não apareciam fora dos túmulos, eram encontrados dentro dos caixões fechados, colocados ao lado dos corpos. A primeira vez que vi um arrepio desceu pela minha espinha. Abrimos um caixão antigo, o de um menino que havia morrido quase 50 anos antes, e lá, sobre o peito do cadáver, repousava um pedaço de papel amassado com um desenho de um jardim escuro, com figuras que pareciam crianças brincando e um sol sangrando no céu. Ao olhá-lo, senti que algo estava me observando de dentro do caixão, e um sussurro fraco e trêmulo passou pelo meu ouvido, como se alguém estivesse murmurando, Emílio. Decidi investigar, e quanto mais investigava, mais perturbadora a situação se tornava. Cada vez que um túmulo era aberto para um procedimento normal, os desenhos apareciam dentro, sempre assinados por Emílio, sempre mostrando cenas de crianças brincando em cemitérios, acompanhadas por figuras que pareciam sombras alongadas ou adultos com rostos borrados. Tentei seguir um padrão, tentando entender o que o menino queria transmitir, mas os desenhos mudavam como se Emílio os estivesse criando em tempo real, independente da minha lógica e do tempo humano. Alguns dias, dezenas deles apareciam, formando um pequeno mosaico de histórias silenciosas que ninguém conseguia decifrar completamente. Uma noite, decidi ficar até tarde no cemitério, esperando ver algo com meus próprios olhos. A névoa cobria os caminhos, as árvores rangiam no vento, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus passos no cascalho molhado. Aproximei-me de um dos túmulos mais antigos onde os desenhos costumavam aparecer e sentei diante dele, rezando baixinho e esperando por qualquer sinal. Foi então que senti, um ar frio roçou minhas pernas, e ouvi um pequeno baque, como se algo macio tivesse caído sobre o caixão. Olhando para baixo, vi um pedaço de papel amassado que não estava lá antes. Peguei-o com cuidado e descobri outro desenho, desta vez de um menino em pé diante de um caixão, com olhos grandes cheios de medo, e ao fundo, as sombras do que pareciam adultos observando da escuridão. Tentei me comunicar com Emílio, perguntando por que ele fazia esses desenhos, mas não houve resposta direta, apenas um murmúrio distante que parecia subir da própria terra, um sussurro em voz de criança dizendo, não me esqueça. A angústia que senti foi imensa, como se o cemitério inteiro estivesse respirando através daqueles desenhos, transmitindo medo e tristeza, mas também uma necessidade urgente de ser visto. Com o tempo, entendi que Emílio não podia descansar, sua presença não era física, mas os desenhos eram sua forma de existir no mundo, de fazer os vivos sentirem que uma criança ainda estava presa entre a morte e a memória. Toda vez que voltava ao cemitério, os papéis apareciam em novos caixões, em lugares onde não havia sinal de sua existência antes. Alguns mostravam cenas alegres de crianças correndo, mas outros eram sombrios, com figuras obscuras cercando os pequenos, como se Emílio estivesse tentando me avisar sobre algo que eu nunca poderia entender completamente. Chegou ao ponto em que comecei a ouvi-lo em meus sonhos, sussurros curtos e palavras quebradas que me chamavam para entrar em certos túmulos, para olhar mais de perto os desenhos que ele deixava. Acordava com o coração acelerado tentar novamente continuar tredo, com a sensação de que Emílio havia me tocado do outro lado, embora eu nunca tivesse visto um corpo real que correspondesse àquela presença. Com o tempo, alguns parentes e visitantes começaram a notar que os desenhos apareciam misteriosamente, e embora inicialmente pensassem que fosse um milagre, a atmosfera se tornou opressiva. A sensação de estar sendo observado era constante, e as sombras nos corredores do cemitério pareciam se mover de acordo com a intenção de Emílio. Entendi que não podia ignorar, aquela criança precisava ser reconhecida, e cada desenho era um grito silencioso por memória, uma reivindicação de existência que desafiava a própria morte. Hoje, ainda cuido do cemitério, verificando os túmulos e caixões, e encontrando desenhos que aparecem nos lugares mais inesperados. Emílio não está vivo, mas sua presença é mais real do que a de muitos que caminham entre nós.
Seus grandes olhos me observam de cada papel, seus sussurros cortam a escuridão, e ele é um lembrete constante de que algumas almas não descansam até serem vistas, até serem ouvidas, e até que alguém, mesmo um padre, reconheça que elas nunca deveriam ter sido esquecidas. História 6. A mulher que cantava subterrânea em Sinaloa. Meu nome é Ernesto Valdez, e sou padre. Por anos, cuidei de um pequeno cemitério nos arredores de uma cidade em Sinaloa, onde a névoa e os altos ciprestes cobrem os caminhos de pedra como se protegessem segredos que ninguém deveria conhecer. Durante meu trabalho diário, acompanhei funerais, abençoei túmulos e confortei famílias, mas nada me preparou para a presença daquela mulher que cantava subterrânea. Tudo começou numa manhã de outono quando os zeladores mencionaram que toda madrugada, pouco antes do sol iluminar os mausoléus, uma melodia suave e harmoniosa podia ser ouvida vinda de uma das seções mais antigas do cemitério. No início, pensei que fosse um vento particular passando pelas rachaduras dos mausoléus ou o canto de um pássaro estranho. No entanto, a consistência do fenômeno chamou minha atenção, e decidi investigar por mim mesmo. Na noite anterior ao amanhecer, decidi ficar no cemitério, sentado num banco de pedra em frente ao túmulo de uma mulher que havia morrido há mais de 70 anos, chamada Mariana. A névoa se estendia pelos corredores, e a umidade fazia o ar cheirar a terra molhada e madeira antiga. O silêncio era tão intenso que eu podia ouvir minha própria respiração e o render do cascalho sob minhas botas. Por volta das 3 da manhã, um sussurro delicado começou a se mover pelo ar, primeiro mal perceptível, depois com clareza crescente. Era uma voz feminina suave e melodiosa que cantava uma canção que eu não reconhecia, uma melodia triste cheia de saudade e dor contida. No início, pensei que fosse algum espírito buscando conforto, mas a forma como o som parecia emanar do próprio chão me fez estremecer. Levantei-me e caminhei entre os mausoléus, tentando localizar a fonte. Cada passo que eu dava fazia o ar vibrar com aquele canto que parecia passar pela terra, ecoando em meus ouvidos como um eco distante de outro tempo. Conforme me aproximava do túmulo de Mariana, o canto se tornou mais intenso, mais humano, e senti um arrepio que desceu por toda a minha espinha. A lápide estava intacta, mas o ar sobre ela tremia ligeiramente, como se a terra estivesse respirando. Tentei fazer o sinal da cruz e recitar um Pai Nosso, mas minhas palavras se misturavam à melodia, e o efeito era hipnótico, quase paralisante. Não era um canto de malícia, mas de tristeza infinita, uma súplica que transcendia os anos e o silêncio da morte. Por várias semanas, repeti a mesma rotina, chegava antes do amanhecer, sentava diante do túmulo e escutava. Notei detalhes que gelaram meu sangue. O canto variava com o dia, às vezes mais suave, outras vezes mais angustiado, e ocasionalmente, parecia reagir à minha presença. Se eu me aproximasse demais, a voz se tornava mais lenta, mais sofrida, como se reprovasse minha intrusão. Uma noite, enquanto o céu começava a clarear, vi o chão diante da lápide tremer ligeiramente, como se algo estivesse tentando se mostrar. O canto ficou mais agudo, e um aroma de flores murchas permeou o ar. Senti então que a mulher não estava sozinha, que ela havia sido presa subterrânea, viva em sua memória e em sua dor, incapaz de encontrar descanso. Os zeladores me contaram velhas histórias sobre Mariana, que ela morreu jovem, traída por um amor impossível, que suas últimas palavras foram uma canção que ela nunca parou de cantar por dentro, e que sua família enterrou o caixão às pressas, sem a chance de confortá-la. Com o tempo, passei a entender que sua voz era uma extensão de sua alma, um eco perpétuo de sua existência interrompida, buscando ser ouvida por alguém que pudesse sentir sua dor. Às vezes, o canto parecia me guiar para outros túmulos próximos, pequenos sinais que me lembravam da fragilidade da vida e do peso da memória. Numa manhã, enquanto observava o mausoléu, senti o chão diante do túmulo afundar ligeiramente, e um braço esquelético emergiu apenas um pouco da terra, seguido por cabelos escuros que balançavam no vento. Não havia como tocá-lo, segurá-lo, era apenas um indício de uma presença, mas o suficiente para que eu entendesse que Mariana ainda estava lá, além da morte, cantando subterrânea para não ser esquecida. Desde aquele dia, sempre que caminho pelo cemitério, ouço o murmúrio de sua voz entre as lápides antigas. Mesmo durante missas pelos mortos, sinto seu canto distante,
como um lamento que passa pela pedra e madeira, um lembrete de que a morte nem sempre é silenciosa, às vezes, é uma canção desesperada que corta o tempo, buscando redenção ou simplesmente ser ouvida por uma pessoa viva que tem a coragem de enfrentar a verdade enterrada sob a terra. História 7. A capela coberta de cinzas em Toledo. Meu nome é Miguel Herrera, e sou padre. Por anos, servi uma paróquia antiga em Toledo, onde o tempo parece parar entre as paredes de pedra e os corredores do cemitério adjacente. A história que vou contar não é boato nem lenda, mas um fato que testemunhei repetidamente que ainda me assombra, porque toda semana, sem qualquer explicação, a capela do cemitério era coberta por uma fina cinza acinzentada, cobrindo tudo como se um fogo invisível tivesse varrido o lugar durante a noite. Tudo começou numa manhã de inverno quando cheguei à capela e notei que o chão estava coberto por uma camada fraca, quase poeira, que grudava nos meus sapatos e na bainha da minha batina. No início, pensei que fosse poeira trazida pelo vento, mas a concentração era tão espessa que não podia ter vindo de fora. As velas estavam apagadas, os bancos cobertos de cinzas, e um cheiro metálico, frio, de queimado, enchia o ar. Com o tempo, percebi que não era um evento isolado. Toda semana, não importava a estação, a capela estava exatamente igual, coberta de cinzas finas, como se algo ou alguém tivesse varrido a vida do lugar e deixado apenas os restos de fumaça petrificada. Tentei limpar, varrer, aspirar, mas a camada reaparecia no dia seguinte, ainda mais densa do que antes. O mais inquietante era que não havia vestígios de fogo recente ou fumaça, os candelabros permaneciam intactos, as pinturas de santos estavam ilesas, e o ar ainda estava repleto de um frio profundo que me gelava até os ossos. Uma noite, decidi ficar na capela para descobrir o que estava acontecendo. Cheguei antes da meia-noite com uma lanterna e um crucifixo e sentei no último banco. Conforme a escuridão enchia a capela, um vento gelado começou a se mover pelos corredores internos, levantando pequenas nuvens de cinzas que flutuavam no ar. Tentei rezar, mas minhas palavras foram absorvidas por um silêncio denso e pesado que parecia me comprimir. De repente, senti um render atrás do altar e um sussurro fraco, como se alguém estivesse arrastando os pés no chão empoeirado. Levantei-me com cuidado e apontei a lanterna em direção à fonte do som, mas não vi nada, apenas um espaço vazio preenchido com cinzas que pareciam se mover sozinhas. Toda semana, o padrão se repetia. As cinzas cobriam tudo, e quando eu caminhava sobre elas, sentia que meus passos estavam sendo absorvidos, como se o chão quisesse engolir minha presença. Tentei investigar a origem. Verifiquei as paredes, os cantos, o teto, até as criptas subterrâneas sob a capela, mas não encontrei explicação natural. Era como se a própria capela estivesse respirando cinzas, uma respiração sombria que subia das profundezas, um lembrete silencioso da morte que espreitava em cada pedra. Com o tempo, descobri que a capela havia sido construída sobre um ossário antigo onde corpos não identificados foram enterrados séculos atrás. Alguns contos antigos mencionavam rituais estranhos que eram realizados em segredo, invocando bênçãos que nunca foram completadas. Talvez, pensei, as cinzas fossem um resíduo dessas práticas, um eco material do desespero e abandono dos corpos enterrados. No entanto, a regularidade e precisão com que aparecia toda semana me dizia que havia uma intenção, uma força que mantinha a capela presa num ciclo interminável de poeira e frio. Numa manhã, enquanto observava a capela da porta principal, notei algo ainda mais perturbador. Entre as colunas e o altar, as cinzas formavam padrões sutis, linhas que se assemelhavam a figuras humanas ajoelhadas, mãos erguidas e rostos apagados pelo tempo. Meu coração disparou. Era como se os mortos quisessem se comunicar, mostrando sua presença sem quebrar o silêncio, deixando sua marca da única forma que podiam, através da poeira que cobria a capela toda semana. Tentei me aproximar, mas um vento glacial me forçou para trás, e um cheiro agudo e metálico encheu meus pulmões. Soube então que a capela não estava vazia, estava viva com os ecos daqueles que haviam sido enterrados ali, presos entre a terra e a pedra, exigindo serem vistos e lembrados. Desde então, toda vez que entro na capela, sinto o frio que penetra meus ossos e a maciez das cinzas cobrindo meus sapatos. Rezo pelas almas esquecidas, por aqueles que não tiveram nome ou família para lembrá-los,
e pela mulher que uma vez cuidou do lugar, cuja voz talvez esteja escondida sob aquela poeira cinza que cobre tudo. Às vezes, em silêncio, acho que ouço um sussurro me dizendo que devo guardar a memória dos mortos, que as cinzas não são um castigo mas uma testemunha, e que enquanto a capela permanecer coberta, os segredos de Toledo permanecerão intactos, esperando por alguém com a coragem de olhar além da superfície e sentir a presença daqueles que nunca encontraram paz. História 8. O espelho amaldiçoado no Colorado. Meu nome é Rafael Ortega, e sou padre. Por anos, visitei e abençoei mausoléus antigos no Colorado, especialmente aqueles que guardam histórias esquecidas dentro de suas paredes de mármore e pedra. A que vou relatar não é lenda nem boato da cidade, é um fato que testemunhei e que ainda me assombra hoje. Tudo começou quando fui chamado a um mausoléu localizado numa colina isolada, entre pinheiros e névoa persistente, onde a família proprietária havia relatado ocorrências estranhas, reflexos num espelho antigo que apareciam e desapareciam sem ninguém estar diante dele. O mausoléu era pequeno, com paredes de mármore enegrecidas pela umidade e vitrais que mal deixavam entrar luz. Dentro, um espelho antigo ocupava toda a parede do fundo, emoldurado por madeira entalhada com símbolos que eu não reconhecia. Na primeira vez que me aproximei, notei algo perturbador. Enquanto eu recitava orações, meu reflexo não se movia ao mesmo tempo que eu. Pisquei, e minha imagem permaneceu estática, com olhos mais arregalados e uma expressão que não era minha. Minha respiração se acelerou, e um frio intenso desceu pelas minhas costas. Algo naquele vidro não era normal. Tentei tocar a superfície, mas meus dedos encontraram um frio profundo, além do que era natural, como se a madeira e o vidro estivessem absorvendo o calor da minha pele. Por várias semanas, retornei ao mausoléu para estudar o fenômeno. Notei que o espelho era seletivo. Quando eu estava sozinho, podia ver movimentos sutis atrás do meu reflexo, sombras que se moviam lentamente, figuras humanas sem rosto que desapareciam quando eu piscava. Às vezes, refletia cenas que não estavam presentes no mausoléu, corredores que se estendiam na escuridão, caixões abertos com figuras encapuzadas, e sussurros distantes que me faziam tremer. Tentei recitar orações em voz alta, abençoar o espaço com água benta e marcá-lo com um crucifixo, mas o espelho não obedecia a nenhuma lei física ou espiritual, mostrava o que queria mostrar e nada mais. Uma noite, determinado a confrontá-lo, fiquei no mausoléu até meia-noite. A névoa envolvia o exterior, e os pinheiros rangiam no vento. De repente, a luz da lua atravessou os vitrais, e o espelho começou a brilhar com um fulgor frio e prateado. Meu reflexo desapareceu completamente, e em seu lugar apareceu uma figura feminina com rosto pálido e olhos negros que me encaravam fixamente. Tentei fugir, mas meus pés pareciam presos ao chão. A figura começou a caminhar em minha direção de dentro do espelho, enquanto um sussurro persistente repetia meu nome, mais profundo e mais ressonante a cada momento. Senti um terror que paralisou meus músculos, e só pude baixar a cabeça em oração, implorando a Deus com todas as minhas forças para afastar aquela presença. O fenômeno continuou por dias. Sempre que alguém visitava o mausoléu e ficava diante do espelho, reflexos diferentes apareciam, parentes falecidos cujos lábios se moviam num silêncio impossível, sombras que gesticulavam como se pedissem ajuda, ou mesmo reflexos que não tinham corpo físico na realidade. Alguns visitantes juraram ter visto mãos tocarem seus ombros pelo vidro ou sentiram uma respiração fria na nuca. Entendi que este espelho não apenas refletia a realidade, mas também armazenava a memória da morte, a tristeza e os segredos daqueles que haviam passado por ali. Tentei cobrir o espelho com panos, movê-lo para outro lugar e abençoá-lo repetidamente, mas tudo foi em vão. Ele sempre encontrava uma forma de mostrar sua malícia. Na última vez que visitei, notei que meu reflexo, embora estático, parecia sorrir com zombaria, e atrás de mim, nas sombras do mausoléu, pude distinguir várias figuras encapuzadas que não estavam presentes na sala. Foi então que entendi que não era um objeto comum, era um portal, um elo entre o mundo dos vivos e algo que habita além, um lembrete de que nem toda presença pode ser compreendida ou controlada pela fé humana. Desde aquele dia, sempre que caminho perto do mausoléu, sinto um frio que atravessa minhas roupas e pele, e um murmúrio distante que parece vir do vidro, chamando meu nome.
Rezo por aqueles que ousam olhar no espelho, pelas almas presas dentro, e por minha própria proteção, sabendo que aquele vidro guarda mais do que apenas reflexos, guarda os segredos dos mortos e avisos sussurrantes de um mundo que caminha paralelo ao nosso, onde morte e vida se confundem num reflexo amaldiçoado que nunca desaparece. História 9. A bengala que batia sozinha em Oaxaca. Meu nome é Javier Molina, e sou padre. Por anos, cuidei de um cemitério antigo em Oaxaca, um lugar cheio de história, onde ciprestes e túmulos coloniais parecem sussurrar segredos de séculos passados. O que vou relatar não é ficção nem superstição, é um fato que testemunhei com meus próprios olhos e que ainda me dá arrepios. Tudo começou quando os zeladores do cemitério me contaram sobre uma bengala que, segundo eles, golpeava o chão sem ninguém tocá-la, sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. No início, não acreditei, pensando que fossem ruídos de animais ou da estrutura antiga do lugar. No entanto, a insistência e o medo em suas vozes me convenceram de que eu tinha que ver por mim mesmo. Decidi ficar uma noite até o amanhecer. O cemitério estava coberto por uma névoa densa que fazia as lápides parecerem surgir de um mar de sombras. Caminhei pelos corredores de pedra, iluminando meu caminho com a lanterna, até chegar à seção onde a bengala estava localizada, um objeto de madeira escura, entalhado com símbolos que eu não reconhecia, apoiado na lápide de um velho padre que havia morrido décadas atrás. Quando o relógio marcou 3, um golpe agudo ecoou no chão de pedra. Meu coração parou por um momento. A bengala havia caído sozinha, e o som reverberou por todo o cemitério como um aviso. O golpe se repetiu várias vezes, cada vez mais rápido, e assisti horrorizado enquanto a bengala se erguia, balançava e caía, como se estivesse sendo segurada por uma força invisível. Tentei me aproximar e tocá-la, mas toda vez que meus dedos estavam prestes a roçá-la, o objeto se afastava, batendo no chão com uma precisão e força que eu não conseguia explicar. Tentei recitar orações, abençoar o espaço, aspergir água benta, mas nada detinha. Cada golpe parecia responder aos meus movimentos, como se a bengala estivesse zombando dos meus esforços, marcada por uma vontade própria. Nas semanas seguintes, o fenômeno continuou. Toda noite às 3, a bengala batia sozinha, e a força com que o fazia aumentava. Em mais de uma ocasião, senti um frio intenso descer pelas minhas costas, e um cheiro metálico e agudo enchia o ar, como se a própria madeira estivesse imbuída de uma energia desconhecida. Os zeladores começaram a negar sua presença por medo, e eu, embora tremendo, me forcei a ir observar e tentar entender a razão daquele ato sobrenatural. Uma noite, enquanto recitava um rosário diante do túmulo do padre, notei algo ainda mais inquietante. As sombras ao redor da bengala se alongavam, formando figuras humanas que pareciam se inclinar sobre mim, observando-me. Cada golpe da bengala parecia sincronizar com um sussurro distante, como vozes discutindo ou rezando, mas de forma distorcida e angustiada. Tentei não olhar diretamente, mas algo naqueles movimentos me forçava a fixar o olhar, e o medo me paralisou. Era como se a bengala estivesse realizando um ritual desconhecido, conectando o visível com o invisível, recordando um poder antigo que não deveria ser perturbado. Investiguei a história do objeto e descobri que pertencia a um padre que havia sido acusado de práticas proibidas no século XIX, alguém que, segundo registros, realizava exorcismos e rituais que buscavam conter espíritos rebeldes. Aparentemente, a bengala havia sido consagrada, mas com ritos que misturavam fé com conhecimento sombrio antigo. Isso, pensei, explicaria a força e autonomia do objeto, embora não diminuísse o terror que eu sentia toda vez que ela batia sozinha, exigindo atenção ou cumprindo um propósito que eu não conseguia entender. Com o tempo, passei a entender que a bengala não era apenas um objeto, era um vestígio de vontade presa entre a vida e a morte, um intermediário que lembrava aos vivos que certos segredos não devem ser ignorados ou tocados. Cada golpe era um chamado, um lembrete de que o cemitério não é apenas um lugar de descanso, mas também um espaço onde as energias do passado permanecem ativas, onde a história se repete em ecos metálicos que batem na pedra com uma precisão inquietante. Hoje, toda vez que caminho por aquela seção do cemitério, evito olhar diretamente para a bengala. Sei que ela baterá no mesmo horário, e que as sombras voltarão a se alongar, observando-me.
Rezo por aqueles que possam testemunhá-la, pelo espírito do velho padre, e por minha própria proteção, sabendo que não é apenas um objeto mas uma testemunha viva de poderes que o homem não deveria tentar compreender. Um lembrete de que a morte pode brincar com os objetos dos vivos e reivindicar seu espaço com batidas surdas que ressoam na madrugada de Huachaca. História 10. As flores amaldiçoadas em Barcelona. Meu nome é Andrés Cortés, e sou padre. Por anos, trabalhei num cemitério antigo em Barcelona, cercado por mausoléus e túmulos que datam de vários séculos, onde ciprestes e a pedra escura parecem sussurrar segredos esquecidos. A história que vou contar não é lenda nem exagero, é um fato que testemunhei com meus próprios olhos e que ainda me assombra, porque as flores que crescem ao lado de uma certa cruz antiga no cemitério nunca sobrevivem, nem mesmo por um minuto, e sua morte parece guardar uma mensagem oculta de escuridão e malícia. Tudo começou quando os zeladores me contaram que toda vez que alguém colocava flores frescas numa cruz antiga de ferro forjado, elas murchavam instantaneamente. No início, pensei que fosse devido ao calor, umidade ou algum tipo de doença de planta, mas a consistência e velocidade com que acontecia me fez suspeitar que havia algo mais. Decidi investigar por mim mesmo. Chegando cedo numa manhã, pouco antes do amanhecer, coloquei um buquê de lírios brancos ao lado da cruz. Ao tocar as flores, um frio intenso percorreu minhas mãos, e senti um arrepio subir pela minha espinha. Assim que recuei alguns metros, notei que as pétalas começaram a escurecer, secando com uma velocidade impossível, como se uma força invisível estivesse consumindo sua vitalidade em segundos. O mais perturbador era que o ar ao redor da cruz parecia vibrar com uma presença silenciosa. Não havia vento, nem insetos, nem animais por perto, apenas um silêncio pesado, quase sólido, que fazia cada som que eu emitia ecoar estranhamente. Tentei o experimento várias vezes, colocando flores diferentes, rosas, cravos, margaridas. Todas morreram em segundos. Até tentei colocá-las num vaso com água, pensando que a secura fosse o problema, mas nada mudou. As flores murchavam instantaneamente, como se a própria cruz estivesse drenando a vida de tudo que se aproximasse dela. Numa tarde, decidi ficar diante da cruz até o anoitecer. Conforme a luz desaparecia, notei que a sombra da cruz se alongava de forma estranha, projetando figuras que não correspondiam ao seu tamanho real. Na penumbra, parecia que as pétalas murchas se moviam ligeiramente, como se estivessem respirando. Um odor agudo, como terra queimada misturada com flores podres, encheu meus pulmões e me deixou nauseado. Tentei recitar orações, abençoar a cruz com água e incenso, mas a força emanando do objeto não cedia, era como se um mal antigo vivesse ali, esperando que alguém tentasse perturbá-lo. Com o tempo, investiguei a história da cruz e descobri que havia sido erguida em memória de um homem acusado de bruxaria no século XVII, cujos rituais proibidos haviam causado medo e repulsa na comunidade. Seu túmulo se tornou um lugar isolado, e as flores que as pessoas tentavam usar para homenageá-lo eram consumidas imediatamente. Então entendi que a maldição das flores não era um capricho da natureza, mas um eco daquele poder sombrio, um lembrete de que certas energias permanecem vivas além da morte, impossíveis de neutralizar por meios humanos. Uma noite, enquanto caminhava perto da cruz para verificar a área, senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém, mas as pétalas de um buquê que eu havia colocado mais cedo se ergueram e flutuaram no ar, como se fossem guiadas por mãos invisíveis. Um sussurro abafado se moveu pelo cemitério, um murmúrio que eu não conseguia entender completamente, mas que me gelou até os ossos, um lamento antigo, uma súplica que exigia respeito e reconhecimento por algo que não deveria ser perturbado. Tentei sair, mas senti meus pés afundarem ligeiramente na terra diante da cruz, presos pela força invisível que vigiava aquele lugar. Desde então, toda vez que entro no cemitério, evito a cruz, consciente de que as flores não apenas morrem, mas que seu murchar é um sinal de que a malícia permanece intacta, latente e vigilante. As flores amaldiçoadas me lembram que certos lugares guardam segredos que o homem não deveria tocar, que a morte pode proteger sua história com avisos poderosos, e que mesmo os gestos mais simples de respeito, como um buquê de flores, podem despertar forças que não entendem misericórdia ou compaixão. Cada pétala seca é um lembrete da linha tênue entre a vida e a escuridão,
e que em Barcelona, até os cemitérios mais antigos têm cantos onde o tempo e o mal se entrelaçam, impossíveis de derrotar, impossíveis de esquecer. Se você curte histórias que desafiam o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aquele botão de curtir para apoiar nosso conteúdo, e deixar um comentário contando qual história te assustou mais. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo relatos que farão você olhar 2 vezes para trás.